Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Queremos agradecer o convite do André para virmos aqui trazer essa mensagem de Jesus aos corações de todos nós que aqui estamos nesta hora, aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita Oswaldo Melo, colocando no nosso coração nosso pensamento de amor, de paz, de fraternidade e de esperança. Nós vamos então ler a nossa página de abertura para a nossa conversa da noite de hoje. Raciocínio espírita. Servir onde estivermos e tanto quanto pudermos será sempre o programa para qualquer um de nós. Os tarefeiros encarnados e desencarnados do Evangelho na faixa de trabalho em que nos situamos. A lei do Senhor compreende perfeitamente que disponhas de casa confortável, tão confortável quanto queiras, mas sem relegar à nudez os irmãos esfarrapados que te cruzam a porta. Que te banqueteies tanto quanto desejes, e com quem desejes, mas sem largar o vizinho, morrendo de fome por falta de pão. Que te movimentes de carro tanto quanto te proponha, mas sem fugir de auxiliar os companheiros do caminho para que não vivam descalços. Que ajunte dinheiro por meios justos no tamanho de teus ideais, para o sustento de tuas realizações, mas sem negar aos irmãos de penúria sobra de tuas obras. Que uses os perfumes de tua predileção na esfera da apresentação pessoal, segundo teu gosto, mas sem deixar o próximo em aflitivas necessidades materiais, desprevenidos do sabão para a própria limpeza. Que frequentes as diversões dignas conforme a permissão de tua consciência, tanto quanto puderes, mas sem esquecer de levar, sempre que possível, algumas horas de alegria aos lares em sofrimento. Em verdade, só consegues liquidar os problemas e provações que vergastam a terra, mas podes e deves cooperar com a lei do Senhor, na extensão da bondade e do socorro, na área da tua própria existência. Deus nos dá o máximo de bênçãos. Saibamos dar pelo menos o mínimo das nossas possibilidades. Deus nos dá tudo. Aprendamos a dar pelo menos um pouco. Albino Teixeira, no livro Paz e Renovação, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pelo Espírito Albino Teixeira. Então, vamos começar nossa conversa desta noite falando sobre o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é melhorar o homem no que concerne ao seu progresso intelectual. Então, esse é o objetivo essencial, que o homem se melhore. Porque nós vamos observar que desde Moisés, a fala, o interesse é sempre o mesmo, a melhora do homem, a compreensão do homem do mundo para cada vez mais se melhorar. Mas nesse andar, o olhar se voltou para fora e não se olhou propriamente para o homem. Então, quando chegou Jesus, ele disse que ele ia esclarecer e depois ele iria mandar um consolador. E esse consolador é a doutrina espírita, que vem esclarecer para todos nós aquilo que lá no começo não se entendeu e muitos até hoje não entendem. Então, nós vamos pensar na importância da doutrina espírita, do esclarecimento que ela nos traz enquanto cristãos que somos. O que é o Espiritismo? É o Evangelho redivivo.
Estamos falando do Espiritismo, Evangelho Redivivo, porque é o Evangelho do Cristo. Muitas pessoas entram na doutrina espírita e abandonam o Evangelho. Ficam vendo outras coisas. Mas o principal é trazer o Evangelho e ler com esse olhar dos Espíritos. Porque eles estão nos esclarecendo. Eles estão nos mostrando qual foi a importância da vinda de Jesus ao mundo. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Muita gente pensa que salvar é tirar das dificuldades. Estou com um problema, peço a Jesus, ele resolve para mim. Não é isso. Salvar é fazer com que a pessoa tenha consciência de si mesma. É com que a pessoa tenha força para ela própria trabalhar em si aquilo que precisa para o seu crescimento espiritual. E para isso é preciso haver um crescimento moral, é preciso ter um crescimento intelectual, é preciso que tenha uma ação efetiva nos trabalhos do bem, que é para poder caminhar nesse sentido. Senão nós ficamos estacionados, ficamos parados. Porque nós sabemos, através da doutrina espírita, que ninguém vai regredir. Mas a gente fica parado até ali onde chegou. E o objetivo não é ficar parado, o objetivo é continuar crescendo, porque Deus nos criou simples e sem conhecimento, para que através do nosso esforço nós fôssemos angariando esse saber, essa energia, esse conhecimento, estas mudanças, até alcançarmos a perfeição. Então nós estamos caminhando em direção à perfeição. E cada dia nós precisamos fazer um pouco. Cada dia, cada instante, cada momento, cada minuto, cada segundo. Vamos fazer o melhor que nós pudermos fazer o tempo inteiro. Para que quando nós chegamos no mundo espiritual, nós estejamos um pouco adiante. Para que na próxima encarnação nós já possamos andar um pouco adiante. E cada vez mais a gente ir caminhando para frente. E não ficar estacionado, porque não quer isso, porque não quer aquilo, porque está tudo exposto, mas não estamos vendo. Então precisamos fazer esse esforço. E Allan Kardec nos diz que o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, porque isso todo mundo pode acreditar, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Porque de nada adianta crer, se sua crença não o faz sequer dar um passo na senda do progresso e não os torna melhor para o próximo. Então nós precisamos cuidar de nós. Temos uma ação muito positiva em relação a nós mesmos e também em relação ao outro. Porque se nós só pensamos em nós e não pensamos no outro, nós não estamos seguindo o Evangelho. Porque o Evangelho é para que nós possamos olhar para as criaturas como nós olhamos para nós mesmos. Tanto que Jesus disse, ama o próximo como a ti mesmo. E é nesta hora que nós temos que nos amar. Porque às vezes nós tratamos o mal, o próximo, porque nós também estamos nos maltratando. E nós precisamos olhar o quanto nós nos amamos. Buscar este verdadeiro amor para dentro de nós, para nossas ações, para nossas atitudes em relação a nós mesmos. Então, eu me amo, o amor que tem em mim é tal que eu posso transmitir ao outro. Isso é uma vibração de carinho, de amor, de sentimento no bem. E isso tudo nós vamos fazendo trabalhando para o nosso enriquecimento do saber, do sentir, do verdadeiramente caminhar nessa direção. Então o Espiritismo, ele funda-se na existência do mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que nada mais são do que as almas daqueles que estiveram na Terra ou em outros globos, nos quais deixam os seus invólucros materiais. São os seres a que chamamos espíritos, seres que nos cercam incessantemente
sobre os homens sem que estes o percebam. Uma grande influência o desempenham, papel muito ativo no mundo moral e mesmo até certo ponto no mundo físico. Então nós precisamos saber quem são as nossas companhias. Estamos acompanhados por quem? Paulo já nos disse que nós estamos cercados de testemunhas. Conforme for o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas ações, aquilo que nós gostamos, nós estamos cercados por espíritos que têm esse mesmo sentimento, que têm esse mesmo pensamento, que têm essas mesmas disposições de fazer isso ou aquilo. Então temos que pensar como é que estão nossos pensamentos, como é que estão os nossos sentimentos, como nós estamos vendo a vida e como nós estamos procedendo no mundo. Aí nós vamos saber realmente quem nós estamos patrocinando nas nossas companhias. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei principal. Então nós vamos guardar no nosso coração esse sentimento de amor ao próximo e a nós mesmos. E nós vamos então nos cercar de companhias que sejam aquelas que nós realmente estamos querendo ter. O Espiritismo é uma doutrina moral e ela só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e de evitar o mal. Isso é que ela nos impõe. Às vezes falamos assim, fulano é espírita, fez isso, aquilo, outro. Então vê, ele não está consciente do que ele está fazendo na doutrina. Ele não está estudando. E se está estudando, não está pondo em prática. Porque o espírita não é para sair por aí pregando mentira, falando coisa que não deve, maltratando os outros, atacando as pessoas. Agora nós estamos nesse tempo de todo mundo, ninguém pode falar nada. Qualquer coisa que você fala, todo mundo ataca. E aí a gente pensa, onde está a doutrina espírita na mente dessas pessoas? Porque nós temos que respeitar as pessoas. Não é respeitar determinados grupos, é respeitar todos, todas as criaturas. Todos são filhos de Deus. Então você não vai respeitar um grupo, ou outro grupo, ou outro. Não, você vai respeitar todos. Todos. Todos nós somos filhos de Deus. Então todos nós merecemos respeito. Essa história de divisão, isso aí não era nem para existir. E tem gente que acata. Não devia acatar isso. Porque nós não podemos fazer diferença entre um ser e outro. Nós precisamos respeitar todas as pessoas. Todas. Não importa o que elas fazem. O que elas fazem, isso diz respeito a elas. Nós temos que respeitar o ser humano, a pessoa. Isso é que precisa ser respeitado. Enquanto não houver respeito, não adianta dividir para cá, para lá, porque a situação permanece a mesma. Às vezes até pior. Porque aparece um ambiente aí que não precisa ter. São coisas desnecessárias. São sofrimentos desnecessários. E nós precisamos canalizar nossa energia, os nossos pensamentos, o nosso sentimento para coisas que sejam necessárias. Necessário é respeitar a todos. Deus nos criou simples e ignorante para que nós alcançássemos a perfeição. E todos nós somos filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão maior que trouxe as informações para que nós pudéssemos caminhar adiante. Ele veio nos salvar. Veio nos salvar como? Trazendo informações que a gente vai aprender e vai colocar em prática e vai seguir. E é através desse trabalho que cada um de nós vai fazer por si mesmo, é que nós vamos nos salvar. Porque não é o fulano que vem nos salvar, somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Se nós fizermos o mal, no futuro o mal vai nos condenar, porque nós temos que dar conta daquilo que a gente fez. Se nós fizermos o bem vai nos salvar, porque exatamente é isso que vai valer para nós no futuro. Chegamos aqui na Terra, reencarnamos sem nada. Não tínhamos bens nenhum, os bens é da nossa família, de quem nos recebeu.
E nós vamos sair daqui, tudo que a gente tiver, por mais que segure, vai ficar. Vamos embora com a experiência que tivemos e com o bem que nós fizemos, ou com o mal que nós fizemos. E é isso que vai nos seguir no futuro. Preparar a nossa próxima vinda. E então nós temos que prestar atenção nisso. Vamos fazer o bem. Este ano foi um ano muito diferente para todos nós. Ninguém nunca imaginou passar por uma situação dessa que estamos passando. Mas graças a Jesus, isso veio para que nós possamos pensar, refletir. Muitas pessoas acham que não precisa, mas não é por aí. Precisamos parar para refletir. Até onde chegamos, aqui onde nós estamos e qual é o nosso ponto para frente. Como é que nós vamos desenvolver tudo isso daqui para o futuro. Então, vamos colocar dentro de nós esse sentimento que a doutrina espírita nos trouxe. O Espiritismo é a doutrina fundada na existência e nas manifestações e nos ensinamentos dos Espíritos. Esta doutrina acha-se exposta e completa no Livro dos Espíritos, os seus aspectos filosóficos, nos livros dos médiuns, a parte prática, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o aspecto moral. Então, com esse conhecimento, nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos estudando os livros que também estão aí disponíveis para nosso estudo, estudando principalmente esses autores que são da doutrina espírita, que nós conhecemos, que nós sabemos, estudar bastante esses livros, livro de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, os livros de Dona Ivone. Vamos estudar esses livros, vamos conhecer, vamos procurar nos aperfeiçoar nos conhecimentos da doutrina e daqueles outros materiais que vieram para esclarecer pontos que nós ainda não temos a condição de ver, de saber. Então, vamos estudar esses livros, vamos perceber a importância deles e vamos estudar. E muitos outros autores que estejam dentro da doutrina, porque há muita coisa por aí que, se você não estuda, você considera verdade, mas se você estuda, você vê que não é bem assim. Então, nós vamos nos preparar para seguirmos adiante. O Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Allan Kardec nos diz: só há uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. E foi assim que foi codificado o Livro dos Espíritos. Foi muito sério esse estudo feito e tudo isto foi comprovado. Não foi um que disse, não, vários vieram dizer as mesmas coisas em vários lugares. Então, nós temos que ter esse conhecimento da doutrina espírita, este conhecimento do Livro dos Espíritos, e vamos, assim, aprendendo a trabalhar em nós os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que nós estamos querendo fazer, e vamos nos colocar no mundo de forma que possamos nos ajudar e ajudar o próximo. Como nós estamos já chegando próximo do Natal, e nós precisamos refletir. Como será o nosso Natal deste ano? O que é que nós estamos preparando? Festa nós não podemos preparar, porque, segundo as informações que temos, não pode ter muita gente no mesmo lugar. Então vai ser
tudo muito restrito. E o que mais que nós estamos preparando? Como é que estão os nossos pensamentos? Como é que estão os nossos sentimentos? Como é que está a nossa oração? Como é que está a nossa forma de agir? São essas reflexões que precisamos fazer. Lembramos que em tempos idos, nós sabíamos que as festas eram de tal ordem que ninguém se lembrava do verdadeiro aniversariante. Todo mundo muito presente, muita festa, muita coisa, o aniversariante, nem uma prece, em muitas casas não eram dirigidas, uma prece a Jesus em agradecimento pela vida que ele veio aqui no mundo, trazer essa força maravilhosa para todos nós. Mas este ano eu penso, e vai mudar. Pelo menos, se não quase todos, uma parte muito grande, vai orar e agradecer a Jesus pela noite de Natal, pelo momento com a família, aquele grupo pequeno, né? Vão fazer a oração, vão agradecer porque estamos, com a graça de Deus, vivendo neste mundo ainda neste dia. Nós vamos procurar fazer o melhor possível pelas nossas vidas, pelas nossas crianças, procurar assumir a responsabilidade do que nós estamos fazendo aqui na Terra, não ficar empurrando para os outros a responsabilidade. Quem tem filho, cuidar muito bem de seus filhos, para que eles sejam realmente homens de bem, criaturas de bem, que possam fazer a diferença, ajudar no progresso do mundo. Nós sabemos que Deus nos deu oportunidade, que Jesus nos deu esse planeta para que a gente pudesse aqui se desenvolver, para que nós pudéssemos aprender para ir mais adiante, ajudar em outros lugares. Então, a pequenina atividade que nós fizemos hoje, esta pequenina atividade está nos dando suporte para fazermos atividades maiores. Então, que tenhamos forças, que tenhamos entendimento, que tenhamos compreensão, que tenhamos esperança e que vamos passar nesse Natal que se aproxima um momento de luz, de paz no nosso coração. Vamos agradecer por tudo, não vamos maldizer. Mesmo nós que passamos por situações dificílimas, mas vamos agradecer a Deus por as pessoas que conviveram conosco, as pessoas que partiram. Partiram porque chegou o dia de partir. Ninguém foi embora antes da hora. Todos foram no seu tempo. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus por essas pessoas que conviveram conosco, pelo momento que tivemos com essas pessoas. Por isso a importância de fazer o bem, porque sempre teremos lembranças boas. Não vamos adquirir culpas, de colocar culpa no nosso coração e na nossa mente, porque não fomos bons numa hora que deveríamos ser. Não agimos corretamente numa hora que deveríamos agir. Então vamos pedir a Jesus para nos amparar sempre e que o nosso trabalho seja um trabalho de amor, de serenidade, de esperança, de força, de coragem, de disposição para ajudar verdadeiramente. E hoje, como nós estamos aqui na véspera das eleições, nós queremos pedir a Jesus pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, que cada um que vá às urnas leve a mensagem do Cristo no coração e que possa votar naquele que vai olhar para as pessoas com verdade, que vai sentir a importância do trabalho, que é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que vai ajudar as pessoas e não vá lá pensando no salário que vai receber. Então, que as pessoas consigam perceber isso nesses candidatos que se colocaram e vote naquele que for mais sensível a trabalhar realmente pelo próximo, a ajudar a construção do bem, que este bem possa estar presente na vida das pessoas e que essas pessoas possam
trabalhar para o seu próprio progresso, para a sua própria evolução. Cada um está no ponto que pode fazer o melhor, mas, de repente, a pessoa se coloca numa situação de dificuldade que, em vez de ajudar, atrapalha e depois ele próprio se atrapalha. Então, que a misericórdia divina possa amparar a todos nós, fortalecer a nossa fé em Jesus, trazer muito esclarecimento às nossas mentes e muito sentimento de amor aos nossos corações. Que o Natal seja um Natal de cântico de amor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. E para encerrar a nossa fala, nós vamos ler aqui um poema, que é um poema de Cassimiro Cunha, e ele diz o seguinte: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte conforto de água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e frutos de verdade e bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Que o Senhor da vida nos ampare a todos nós, que tenhamos muita paz no nosso coração, muita força, muita coragem, e que neste final do ano nós possamos refletir bastante e guardar na nossa alma a força do amor, a esperança e a paz, e a vontade da construção no bem. Jesus abençoe toda essa comunidade, essa casa espírita, que os mentores espirituais desta casa, Oswaldo Melo, possam amparar todos nós, fortalecer a nossa vida e dar para cada um de nós a alegria de chegarmos ao final deste ano de 2020, louvando a Jesus, louvando o nosso Mestre, fortalecendo a nossa fé. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe. Muita paz.